Hoje em dia a gente vê muitas pessoas sem força até para buscar Deus e sem força até para orar, sem força para muitas coisas. Mas só que nem a gente vê lá em segundo Samuel 22, quando Davi fala que Deus é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Davi disse, é Deus que nos reveste de força. É Deus que nos reveste de força. Deus, Ele não quer nos dar força, Ele quer ser a nossa própria força. Devemos nos fortalecer no Senhor. No Senhor. É Ele que é a nossa força. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. E, na verdade, eu nem ia começar com esse versículo, mas o versículo mesmo que eu quero começar é: deleite-se no Senhor e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele e Ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor e Ele agirá. Entregue, então você tem que ir entregar. Você tem que ir entregar para Ele agir, porque toda ação gera uma reação. A fé é a gente colocar o pé e Deus colocar o chão. As coisas possíveis, a nossa parte, a gente tem que fazer. Não tem como Deus fazer a nossa parte. As coisas possíveis, a gente tem que fazer, a gente tem que buscar, a gente tem que entregar. Então, deleite-se no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. A maneira que a gente se vê, a maneira que a gente vê a situação, as nossas escolhas determinam a nossa atitude determina a nossa vida, e a nossa vida é baseada em tudo que está ao nosso redor. Tudo se reflete, tudo se reflete. Então, eu estava meditando ontem em duas maneiras, em duas ações e reações que eu vou estar mostrando para vocês. Como se reflete a maneira de a gente ver, a maneira de a gente lidar com a situação, a maneira que de a gente entregar, de a gente confiar. E eu espero que o Espírito Santo ministre no coração de vocês, porque é muito importante, eu já falei assim, de a gente ter os pensamentos positivos, os pensamentos, é o nosso alimento, é o combustível para a gente se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fortalece, ela nos levanta. Então, eu estava meditando em Josafá, 2 Crônicas 20. Josafá, ele não estava esperando um ataque que vinha um exército enorme contra ele. De repente, quando de repente vem um monte de problema para você e você não está esperando e você pensa, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Então você se desespera, você chora, mas só que aí Josafá com certeza teve essa reação, mas ele ele reagiu, ele foi consultar o Senhor e depois ele chamou todo mundo, começou a orar, a jejuar e buscou a resposta em Deus, e Deus veio e falou para ele: essa batalha é do Senhor. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Não precisarão lutar essa batalha. Eu lutarei por vocês. Quando Josafá recebeu essa palavra do Senhor, ele se prostrou com o rosto em terra e levantou louvores e começou de voz alta a glorificar o Senhor.
o Senhor, quando falou isso para ele, ele já teve essa reação. E quando ele começou a fazer isso, todo o povo viu ele fazendo, se encheu daquilo que ele estava recebendo e começou a louvar, começou a glorificar. E mais aqui na frente fala que eles cantavam: dê graça ao Senhor, pois o amor do Senhor dura para sempre. Dura para sempre. Como que Josafá era um líder, e quando ele viu, ele foi, ele buscou, ele orou, ele jejuou, ele chamou o povo, e as atitudes dele levou o povo inteiro, foi contaminado com aquela energia. Depois de vocês lerem o 2 Crônicas, é tão assim, só de você ler isso, a maneira que ele agiu, a maneira que ele passou a palavra para as pessoas, e a batalha nem tinha começado. Por isso que eu falo que a vitória às vezes está antes da batalha começar. É a maneira que você se vê, é a maneira que você determina dentro de você, porque o que você coloca dentro de você gera suas escolhas, suas atitudes, e determina a sua vida. A sua vida, porque a maneira que você agir é a maneira que você vai passar ao seu redor, é a maneira que as pessoas... Isso vai te trazendo energia, vai te trazendo força. E foi o que aconteceu aqui com Josafá. Mas só que Josafá, ele entregou o caminho dele para o Senhor, e o Senhor agiu. Uma coisa que Josafá não sabia, que enquanto ele estava cantando, glorificando, estava ali glorificando o Senhor, antes de ir para a batalha, o Senhor preparou emboscada contra os homens, contra os exércitos inimigos que ele ia lá lutar no dia seguinte. Então, os próprios inimigos lutaram e eles mesmos se destruíram. Quando de manhã Josafá foi, ele chamou todo o povo e ainda falou assim: escutem, Judá, povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Ele ainda passou essa palavra para o pessoal, fortalecendo para o pessoal ir. E quando chegou lá, o que ele se deparou? Com todos os soldados saqueados, só tinha cadáveres, todos caídos, e tinha uma quantidade de equipamento, de roupas, de objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas era muita coisa e eles não conseguiram levar embora. Eles ganharam muitas coisas, mas era tanta coisa que eles não conseguiram. Os inimigos se destruíram sozinhos. Ele chegou lá, o Senhor lutou a batalha dele. Ele ficou apenas glorificando, exaltando. Ele creu naquilo. Ele pegou e aquilo lá foi a partir que ele teve aquela atitude envolveu todo o povo, envolveu todo mundo. Então, é assim, maravilhoso de ver essa atitude de Josafá perante a situação, porque eram 3, aqui fala que vinha 3 exércitos enormes. Então, a atitude que ele teve, a atitude de passar força, passar fé, passar palavra para a pessoa, que elas iam conseguir, que iam estar com ele, e começaram a louvar, começaram a orar, começaram a fazer, e todo mundo pegou aquele combustível, aquela energia, e aquilo ali foi grandioso. Essa é uma atitude maravilhosa que a gente tem que ter diante das situações. A gente tem que crer em Deus e louvar e glorificar e crer que Ele, se Ele falou, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, a gente tem que ter esse olhar de fé.
trazer existência às coisas que não existem. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, que a gente acredita que vai vir. Essa é a nossa fé. Mas só que é muito difícil. Geralmente, nós assim queremos ver o que vai acontecer, saber o que vai acontecer. Mas só que quando está no controle de Deus, é Deus que toma conta de tudo. E a gente não precisa se preocupar com essas coisas. Não precisa se preocupar quem está fazendo, quem não está fazendo, quem vai, quem não vai. A gente só está aqui para obedecer, obedecer. O tempo, ele pode ser o melhor amigo, mas pode ser o pior inimigo também. Porque o melhor amigo, porque a gente pode apreciar o tempo e aprender e tirar vários aprendizados e se aproximar de Deus, mas pode ser o pior inimigo porque a gente pode ficar ansioso, e a ansiedade, ela nos faz, às vezes, se você agir em cima de ansiedade, você pode tomar decisões que você venha se arrepender, decisões precipitadas. Então, aqui é um exemplo que eu dou de Josafá, muito, muito edificante, uma atitude que ele foi lá, ele orou, ele jejuou, ele conversou com o povo, e a atitude dele de fé, de força, é grandioso, assim, a gente vê, assim, a maneira que ele mostrou para as pessoas. E muitas vezes, assim, a gente tem que ter essa força, porque principalmente a gente que somos, aqui era um líder, Josafá. Às vezes você também é um líder aí da sua casa, você não deixa de ser um pai, uma mãe, ou algo que você venha ter essa força para estar transmitindo para as pessoas, porque a maneira que a gente se vê determina a nossa vida, e você vê que ali também muitas vidas ao redor. Mas tem uma maneira aqui também que a gente vai lá em Números 13. Quando o Senhor pediu para Moisés enviar alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envia o líder de cada tribo dos seus antepassados. Aqui, em missão de reconhecimento, para eles irem lá reconhecer a terra que Deus falou para Moisés escolher um de cada tribo para ir lá reconhecer a terra que eu dou aos israelitas. Envie. Deus falou que já estava dando aquilo lá. Então, Deus falou, eu estou dando, vão lá só em missão de reconhecimento. Mas só que Moisés chegou para as pessoas e falou: subam por Negueb, vejam como é a terra, se o povo vive lá é forte, é fraco, se são muitos ou poucos, se a terra habitam são boa ou ruim, se a cidade em que vivem são cidades de muros fortificados, se o solo é fértil, se é pobre, se existe floresta ou não. Sejam corajosos, tragam frutos da terra. Aqui é uma coisa que nós não devemos fazer. Não devemos fazer. Nos preocupar com o que Deus vai fazer e de que maneira Deus vai fazer. Porque aqui Deus já falou que Ele estava dando a terra. Ele estava dando a terra. Então, a gente não sabe como que Deus vai agir. Se Deus já falou que vai dar, não tem o que se preocupar, não tem... se Deus falou que vai resolver aquele problema, não tem o porquê você ir lá saber as causas, as razões,
Se Deus já falou que vai te dar vitória em tal problema, em tal coisa, não tem o porquê você ir lá saber, se informar. Não. Deus pediu para eles irem lá ver. E eles foram lá. Na verdade, a maneira que eles... eu vou falar aqui mais... Eu vou resumir aqui mais na frente de que maneira que eles voltaram para a gente tá meditando. E eles deram o relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns deles, mas o povo de lá vive, é poderoso, é fortificado, é grande, são descendentes de Inaque. A região é montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto com o rio Jordão. Todos que nós vimos são de grande estatura, também são gigantes. Nós nos sentimos um gafanhoto. Olha com a visão que eles foram, com a visão como se eles fossem conquistar. Deus já falou que ia dar aquilo lá. Era para eles entrar ali e falar assim, que maravilha, olha o que Deus vai dar pra gente. Olha, a gente jamais iria conseguir isso. Deus falou que vai dar, a gente não sabe como, mas é uma bênção, Deus falou que vai fazer. Eles não olharam para Deus, eles olharam para a situação, olharam para a circunstância e eles voltaram desanimados. Porque se a gente pede as coisas para Deus, Deus vai nos dar coisas que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. E com certeza o que Deus tinha para dar, aquela bênção que Deus mandou, vá lá fazer reconhecimento, era uma bênção que só Deus podia. Então eles voltaram desanimados, porque eles não iriam conseguir enfrentar aquilo lá. E realmente, eles não iriam conseguir com a força do braço deles. Não, e Deus nem foi pedido para... Então, muitas vezes, entrega o seu caminho ao Senhor, deleite-se nele. Porque se você olhar para a situação, você não vai conseguir. Não vai conseguir porque é Deus que vai fazer. Se você está pedindo ajuda de Deus, se você está entregando para Deus. Porque quando a gente entrega o caminho para o Senhor, a gente está entregando porque a gente, até aqui você está entregando os seus sonhos, você está entregando as suas vontades, você está entregando coisas que deram errado até hoje, você veio lutando por coisas que não deu certo, que você não conseguiu, você está entregando para Deus. Isso que é entregar o caminho para o Senhor, entregar a sua vida, as suas vontades, saber que você não consegue viver sem Ele e que você não consegue andar sem Ele. Então, aqui, o povo precisava confiar, visão, a maneira que você vê a situação, não perca o foco, não olhe. Em Josué mesmo fala, medite na palavra de dia e de noite, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, porque se você olhar para a direita e para a esquerda, você com certeza vai ver coisas que você vai olhar com um olhar que você não vai conseguir, você vai olhar coisas que você não tem, você vai... Por isso que o nosso foco, a fé, é você olhar para Deus, porque quando a gente olha para Deus, para a mão de Deus, a mão que nos sustenta, ela é maior que qualquer coisa, Essa é a fé, Quantas vezes eu olhei para minha situação, e eu falo, não tem jeito. Eu olhando não tinha jeito, mas Deus, eu sempre olhei para Deus, que Deus era o dono desse mundo, que os homens falavam que não tinha jeito, mas Deus é que manda em tudo. Então eu fui entregar para Deus e eu confiei nele. E
E é o que eu venho confiando até hoje, que nem eu vejo com Josafá, ele foi surpreendido. Essa experiência de Josafá me faz lembrar bastante quando, eu entrei na presença de Deus, que eu não tinha resposta de diagnóstico médico, eu fiquei 1 ano esperando a resposta em Deus, 1 ano. E Deus criou uma situação para uma pessoa vir falar para mim ligar em tal clínica. E quando eu liguei nessa clínica, fazia 1 ano que essa clínica tinha aberto. E eu vi, e eu olhando para Josafá agora, eu me identifiquei muito com Josafá, orando, glorificando, exaltando. Ele não tinha nem recebido ainda, ele não tinha tido nem vitória na batalha, e ele já cria que ele ia receber. E quando ele chegou lá, ele nem precisou lutar. Deus já tinha lutado a batalha. Então, quando eu olhei para aquela clínica lá, que foi o único médico que virou para mim, que ia lutar por mim, que ele ia fazer as coisas para mim, eu vi que enquanto eu estava ali fazendo para Deus, Deus estava cuidando de tudo. Deus já estava lutando por mim. Então, não é porque você não está vendo nada que Deus não está fazendo nada. Deus está lutando a sua batalha, você só precisa esperar e perseverar no tempo de Deus e crer. Voltando aqui para os espias, aqui eles olharam para a situação e voltaram desanimados. Porque quando a gente olha para as circunstâncias, que nem eu falei, que quando a gente olha, que nem Josué fala para não olhar nem para a direita nem para a esquerda, para a gente meditar, ler a palavra de dia e de noite, para a gente se fortalecer e ser forte e corajoso. Sabe por que muitas vezes está falando ali para Josué ser forte e corajoso? Porque ele tinha medo. E o medo é uma coisa que não vai ser retirado da gente. A gente vai ter que enfrentar. O medo faz parte da gente, mas o que determina são as nossas atitudes, as nossas escolhas. Que mesmo você estando desse jeito mesmo, você tem que avançar, você tem que ir para frente. Pedro foi forte e corajoso. Ele deu uns passos em cima da água, mas quando ele foi olhar para a direita e para a esquerda, o vento, as circunstâncias, ele afundou. Então, a gente tem que entregar para Deus e entregar e confiar. E confiar. Não é sentir. Não é sentir. É você confiar. Confiar. Quando olhamos para Davi, ele foi enfrentar Golias. Você imagina? Ele olhou para tudo aquilo, ele confiou, ele sabia. Ele fala que o Deus do exército vai lutar. Você desafiou, não fui eu, foi o Deus do exército. Porque aqui, quando Golias, ele se desfez de Davi, olhou com desprezo e ainda falou assim para Davi: eu te amaldiçoo, invocando seus deuses. Na verdade, aqui, quando o Golias falou que amaldiçoou Davi invocando seus deuses, a queda dele já estava aqui. Porque Davi, com certeza, falou assim: você agora desafiou o Deus do exército de Israel. Porque na palavra tá, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então ali o próprio Golias já era derrotado. Uma pedra foi só para ele cair. Ele caiu com o que ele falou. Então, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie. E eu finalizo com
João 5. Será que era João 5? João 5, quando o paralítico estava ali parado há 38 anos, e o Senhor perguntou, viu que ele estava ali e perguntou: você quer ser curado? E o paralítico disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar nesse tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes. Então Jesus disse: levante, pegue sua maca e ande. Tem coisa que só Deus pode. Tem porta que só Deus tem a chave. E aqui o paralítico estava sentado, ele estava dependendo de homens. Tem muitas pessoas ao seu redor que elas vão te ajudar, elas vão fazer muitas coisas por você, mas só que as pessoas só conseguiam levar o paralítico lá, levar de manhã e ir buscar a parte que ele tinha aqui. Ele nunca chegava a tempo para entrar. Ele falava: eu não tenho ninguém que entre comigo na água agitada. As pessoas, elas vão te acompanhar, mas entrar com você na batalha é Deus. É Deus que vai entrar com você. Quando a água está agitada, às vezes as pessoas vão querer te ajudar, elas vão querer fazer alguma coisa com você, mas elas não vão conseguir, porque só quem pode responder a sua oração é Deus. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Tem lugar que só Deus vai conseguir ir com você, que só Deus vai conseguir retirar. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, deleite-se nele. Aqui, o paralítico estava na dependência das pessoas, e as pessoas são limitadas, elas não vão conseguir responder às suas orações. Então, é muito importante a maneira que a gente vê a situação, a maneira que a gente se vê, porque tudo reflete ao redor. Aqui, quando a gente vê que o pessoal voltou com um olhar que não ia conseguir lutar, o que aconteceu? Eles começaram a espalhar para todo mundo. Todo mundo começou a chorar, ficar revoltado, querer voltar para o Egito. Ficou desanimado. Então, se fortaleça no Senhor. Independente do que você estiver passando, que você venha encontrar essa força no Senhor, que você venha refletir para as pessoas, porque Deus é a nossa força, independente das circunstâncias do que a gente estiver passando. Deus é a nossa força. Eu já falei que a página Semeando veio no pior momento da minha vida. Foi no momento que eu estava com depressão, e foi no momento que eu me fortaleci no Senhor, e foi quando eu me identifiquei com muitas pessoas que passavam por muitas coisas igual eu, e lutamos junto, crescemos junto, nos edificamos, e hoje eu sou muito feliz de ver muitas pessoas que estavam aí do outro lado da tela, e hoje estão aqui desse outro lado me ajudando, pessoas entregando a vida para Jesus. Se fortaleça no Senhor, porque só Deus pode fazer, As pessoas, elas não, é um peso muito grande você colocar a sua felicidade, as suas coisas na mão das pessoas. E Deus, Ele quer tirar essa mochila sua, essa mochila que você está carregando. Então, aqui, a maneira que a gente vê a situação, a maneira que nós somos, reflete ao nosso redor. Quando a gente muda, o nosso mundo se transforma. A gente se transforma se a gente se alimentar com a nossa fé, se a gente a gente não tem uma vida perfeita, mas a gente tem um Deus perfeito que cuida de tudo, Não estamos imunes de problemas porque a gente anda com Deus, não estamos imunes, mas a gente encontra, a nossa força está no Senhor, Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, a nossa rocha, a nossa alegria está nele,
está nele, independente das circunstâncias, porque a gente sabe a grandeza de Deus. Quanto mais você fica perto de Deus, mais você vai ver o tamanho de Deus. A gente vê até aquela reflexão de quando o pai mostra o avião pro garotinho de longe, o garotinho fala, nossa, como o avião é pequeno. Aí o pai leva o filho no aeroporto e fala assim, e agora, que tamanho que é o avião? Quanto mais perto você fica quanto mais próximo você ficar de Deus, você vai ver a grandeza dele, você vai se fortalecer e você vai ver que tudo quando está entregue na mão de Deus, o Senhor é o nosso pastor e ele não nos faltará. Ele vai trazer refrigério pra gente, ele vai fazer a gente andar por águas tranquilas. E mesmo se a gente andar pelo vale da sombra da morte, ele fala pra gente não temer, que ele vai estar com a gente. Ele vai nos ungir com o óleo da alegria. Então, entregue o seu caminho ao Senhor e deleite-se nele. Que Deus abençoe, que você receba essa palavra, que você venha buscar a sua confiança coloque no Senhor, porque Ele não quer te dar força, Ele quer ser a sua própria força. Que Deus abençoe.